Oi gente, meu nome é Deilis, sou nutricionista e este é o Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática na nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Hoje temos um tema muito especial no programa. Vamos responder uma das perguntas que vocês mais enviaram. Vamos falar sobre suplementação para emagrecimento. E a nossa convidada de hoje é a Luana Santos. Ela é nutricionista, mestranda em Ciências do Envelhecimento, pós-graduada em Fitoterapia e Suplementação, professora de pós-graduação e atende com ênfase na área esportiva e estética em São Paulo e no Paraná. Luana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, um grande prazer estar com vocês. Um dos objetivos que a gente mais recebe em consultório hoje é emagrecimento, né? É. E eu acho que uma das perguntas que os pacientes fazem muito e que a gente recebeu muito aqui no programa é com relação à suplementação para este objetivo. Certo. Vocês sabem que eu sempre bato na tecla sobre todas as coisas que a gente tem que fazer paralelamente à suplementação para ter resultados. Então, a alimentação, o treino, o sono, o manejo do estresse. Mas como a gente já vem falando bastante sobre isso no programa, eu vou bem direto ao ponto. Certo. Então, na sua prática clínica, como é que você utiliza a suplementação para auxiliar no emagrecimento? Tá. A suplementação, como o próprio nome já diz, ele tem que vir adicional a uma dieta já adequada para aquele indivíduo, né? Então, ainda mais hoje, né, que a gente tem tantos suplementos aí a oferecer para os nossos pacientes, a gente consegue flexibilizar bem as estratégias. Tem N suplementos que a gente pode adicionar no processo de emagrecimento. Um colágeno, um BCA, um whey protein, uma proteína vegetal, ômega 3, que é fundamental. Então a gente pode atacar de diversas frentes. Seja suplementando um macronutriente, como uma proteína, um carboidrato, um colágeno, por exemplo, que é um aminoácido, ou seja, diminuindo a inflamação, como é o caso de ômega 3, ou mesmo o caso do colágeno, que a gente pode utilizar para otimizar aquele intestino, né? Utilizando fibras, que não deixa de ser uma suplementação também. Então a gente tem diversos suplementos que a gente pode atacar aí na prática clínica, né? No seu dia a dia, quais são os que você mais utiliza? O que eu mais utilizo? Colágeno, né, no emagrecimento. Primeiro porque ele promove a saciedade. Então isso é muito interessante de observar. E já tem alguns estudos aí na ciência que está evidenciando isso. E que é importante ressaltar em relação à ciência, né? Porque muito se bate no colágeno, coitado, e apanha pra caramba. Porque não tem estudo, mas a ciência é isso. Nem sempre ela consegue provar naquele momento que se questiona que aquilo é verdadeiro ou não. Então não é porque a questão está no ar. O colágeno funciona? Funciona para quê? E calma, se a ciência não provou, pode ser que daqui a pouco prove. A prática clínica prova que é sim sacietógeno o colágeno. Por isso que ele é um dos que eu coloco de linha de frente no emagrecimento. E normalmente no mercado a gente encontra ele saborizado. Da Performance, inclusive, tem um que é uma delícia o sabor. Então, além de promover saciedade pelos aminoácidos, ainda tem aquele sabor, daquele conforto numa dieta de emagrecimento. Normalmente tem menos nutriente, menos oferta de alimento, menos sabores, né? E é bem interessante esse uso, né? Porque é diferente. Na verdade, quando a gente pensa em colágeno, a gente pensa em articulação, a gente pensa muitas vezes em pele. Para saciedade, é uma forma diferenciada de utilizar, né? Que o colágeno, ele é formado por 3 aminoácidos, né? A glicina, a prolina e a hidroxiprolina. Que depende da vitamina C para a prolina virar essa hidroxiprolina, enfim. A glicina, que vem em uma quantidade muito superior no colágeno em relação às outras proteínas que a gente encontra no mercado, ele atua a nível intestinal. E já a nível intestinal ajuda na inflamação, o que provavelmente pode ajudar na saciedade. Ainda estão em andamentos e estudos para poder provar de onde vem essa saciedade. Mas na prática clínica a gente já vê que isso acontece. Muito bem. E como é que você usa, então, ele na prática, assim, dosagem, em que momento você utiliza? O momento é importantíssimo. Primeiro que se a gente usar um colágeno próximo do treino, por exemplo, ele vai virar, provavelmente, músculo, né? Ai, não, olha, eu quero dar saciedade para esse meu paciente e tratar a pele dele, né? No momento ali, antes de dormir, que é um momento ótimo, tá bom? Para se tomar colágeno quando a referência é pele. E muitos dos pacientes em processo de emagrecimento têm essa fome noturna, né?
Ai, tento dormir mais nutre, eu tô com uma vontade de comer alguma coisa, o que eu faço? Tome um colágeno. Seja numa aguinha quente, para dar aquela sensação de conforto, como um chazinho, seja numa água fria. E além do que, ainda vou estar promovendo a pele desse paciente que no emagrecimento também sofre. É verdade. Né? Então a gente está oferecendo aminoácidos aí num momento que o corpo vai estar predisposto a fazer essa ressíntese aí, essa matriz do nosso colágeno da pele. Então é um exemplo, neste momento. Ou no meio da tarde, que também é um momento que os pacientes tendem a sentir aquela vontade de comer um docinho, de escapar da dieta, né? Tá aí atacar e colocar um colágeno. Lembrando que para o colágeno fazer toda essa função em relação à pele, ou mesmo a saciedade, a proteína da dieta já tem que estar adequada. Por isso que o suplemento é suplemento. Ele não substitui nada na tua dieta, ele só entra como um plus, como um otimizador, né? Muitas vezes as pessoas querem que seja só o suplemento que tenha todo o efeito, né? E na verdade, se você não faz esse balanço proteico ou balanço da dieta como um todo antes... É isso mesmo. Muito interessante a questão de antes de dormir, porque realmente cronobiologicamente seria até o momento mais interessante para a gente fazer um melhor aproveitamento, né? É bem interessante. Sim. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente sabe que assim, o ganho de peso, ele é multifatorial. Certo. Né? Então, são esses fatores, inclusive, os que a gente tem que pensar para ter as melhores estratégias para emagrecimento. E eu acho que a gente poderia falar horas. Horas! A gente dá aula de pós-graduação, então assim, são pelo menos 20 horas aí no final de semana falando assim. Horas sobre a questão dos fatores e tudo. Mas eu quero focar então em que é uma das causas que contribui muito hoje para a questão do ganho de peso, que inclusive você já mencionou na sua fala, que é a inflamação. A inflamação. Né? O padrão alimentar ocidental, padrão alimentar das pessoas hoje, o sedentarismo, que também está muito em alta, são coisas que fazem com que a maioria das pessoas hoje se encontrem inflamadas. Né? E inflamação é uma das coisas que a gente precisa cuidar quando a gente está pensando num processo de emagrecimento. Totalmente. A suplementação pode ajudar? Totalmente. Otimiza, né? E muito. O paciente, patologias inflamam, né? E as pessoas acham que só doença inflama. Não é à toa que a gente considera a obesidade uma doença, porque ela te inflama, né? Ela expressa ali um macrófago que é inflamatório, que aciona toda uma cascata de inflamação. Essa cascata de inflamação desregula todos os nossos hormônios, então o obeso ou o acúmulo de gordura naquele tecido. Além da pessoa não se sentir bem, ela perde todas as referências de fome, saciedade, de disposição. Acontece muita fome oculta, né? Ele ingere caloria, mas não ingere nutriente, né? Então ele só piora esse estado de inflamação e toda essa comunicação também só se piora. A suplementação vem para ajudar nessa frente mesmo. O próprio colágeno, aí eu volto no colágeno por conta da glicina, porque a glicina funciona como um prebiótico. E o processo de tirar essa inflamação do paciente, de diminuir, ele se inicia no intestino, né? Nosso intestino, aliás, é por ali que vai ser absorvido ou não os nutrientes necessários para que essa inflamação diminua. Além da atividade física. Também não dá para esperar que o paciente vá perder gordura de forma efetiva e diminuir essa inflamação sem se movimentar. Né? Sem condição. É o que eu sempre falo em clínica. Nós, nutricionistas, somos como uma casa de material de construção. Estamos ali prontas para dar material de primeira para construir um corpo saudável. Só que se não tiver um bom engenheiro, um bom pedreiro que é o exercício, isso não vai acontecer. Tem que associar. E o colágeno ômega 3 é linha de frente também para diminuir essa inflamação. Em boas doses, tá? Não é só uma capsulinha por dia, isso provavelmente vai diminuir, não vai dar conta. E principalmente equilibrar a dieta em relação a isso. O que muitas pessoas não sabem é que a gente tem uma proporção ideal de ômega 6 para ômega 3. Que o ômega 6, apesar de também ser saudável, em excesso ele é inflamatório, né? E é muito comum na nossa dieta ocidental termos fonte de ômega 6. Então facilmente a gente fica inflamado só por causa do ômega 6. E o que vai diminuir essa inflamação é a frente do ômega 3. Então o ômega 3 é quase linha de frente, né? Gente, quando a gente pensa em inflamação, realmente a gente parte desse princípio, como eu comentei, o sedentarismo e a dieta do jeito que ela é hoje, ela é uma dieta que caminha para a inflamação, né?
Totalmente. Muito em função desse consumo exagerado de ômega 6, que a gente encontra principalmente nos óleos vegetais. Então, quem é chegado em uma fritura, e convenhamos que muitas pessoas são, geralmente tem esse consumo excessivo de ômega 6. Exato. Então, por um lado, a gente tem que pensar em fazer a redução do consumo de ômega 6. E por outro lado, a gente precisa aumentar o consumo de ômega 3. Porque também, infelizmente, as fontes que a gente tem de ômega 3 na alimentação hoje, ou não são muitas ou estão um pouco contaminadas. Isso mesmo, né? Exatamente. E, aliás, contaminação também tem que ser levada em conta na hora de escolher um ômega 3. Né? Então, muitos pacientes também chegam em consultório, essa é outra realidade. Então, eu comprei 50 potes desse daqui que estava na TV em promoção. Serve? Não, não serve. Porque muitos produtos já vem oxidado, ele não faz mais a função e vai te inflamar também. Quer dizer, ele vem estabilizado em um outro óleo que é rico em ômega 6. A importância da nutricionista para poder indicar para o paciente, né? Ó, é este o produto adequado. Porque nem todos os produtos que estão no mercado significam que são de boa qualidade. Certamente. Né? Nós temos uma lei aí bem falha, uma supervisão dos produtos bem falha aqui no Brasil e no mundo, né? Então é importante que tenha um profissional para poder fazer essa função mesmo de tirar essa inflamação. Né? E tu falou um ponto que é lindo, atacar as duas frentes. Não é só ofertar anti-inflamatórios, é também tirar os fatores que são inflamatórios. Isso. Como é o caso da dieta mesmo, o sedentarismo, o estresse. Com certeza. O estresse, abusar de especiaria que é anti-inflamatória, que esse nutriólogo adora, né? Além do suplemento, adiciona ali as especiarias, cúrcuma com pimenta, e aí tem a forma correta de fazer essa utilização para diminuir a inflamação. E aí, unindo todas as estratégias, a gente tem aquele emagrecimento lindo, que não dá o rebote, que a pessoa emagrece, tem disposição, ela não vai ter compulsão. Né? E esses suplementos ajudam muito nessas frentes, diminuir essa inflamação. Então são esses dois caminhos. E voltando um pouquinho na questão do ômega 3, né? Porque quando a gente retirar, assim, diminuir o 6, aumentar o 3, a gente vai estar cuidando do equilíbrio, que é o mais importante. E como a gente estava falando, já que as fontes alimentares a gente tem que ter alguns cuidados, a gente acaba partindo muito para suplementação em função disso. Mas você falou muito bem, a gente precisa ter cuidado, inclusive, na hora de escolher esse suplemento. Quais são algumas das características que a gente precisa cuidar, assim, umas recomendações que você possa dar para as pessoas? Olha, presta atenção nisso, né? Exatamente. Primeiro tem que ver a forma que está sendo disponibilizado, né? Em triglicerídeos é sempre a melhor forma de se ingerir este suplemento. Ver os selos de qualidade que ele tem, que é livre de metais pesados, que ele foi retirado de peixes que não estão contaminados, tudo isso tem que estar na embalagem. Ai, Nutri, não está, então não compra, né? Ou se não, se a nutricionista de repente passou um produto que ela tem acesso a laudo, por exemplo, então ela sabe que aquele produto é livre, ela está te indicando, ok também. Por isso que é importante que a Nutri tenha, a nutricionista ou o médico te indique marcas. Marcas, a gente não indica por interesse, não, mesmo porque é nos permitido indicar marca, pelo menos 3, né, marcas para os pacientes comprarem. E eu acho que a gente tem que fazer uso disso mesmo, para que o paciente tenha um norte para comprar. Porque se nós não indicarmos, quem vai indicar é a pessoa da loja, que não estudou para isso. Ele vai acabar indicando o que foi ensinado a indicar ali, não porque ele sabe o porquê. Então é muito importante, tem que vir com uma vitamina E, né, um antioxidante ali para poder proteger a oxidação, de preferência em vidros escuros, né? Então tem que ter esses cuidados. A gente vai encontrar duas formas no mercado, né? O ômega 3 mesmo, que vai vir com o DHA e o EPA, e tem o DHA sozinho. E aí é bem comum as pessoas falarem, ou os pacientes falarem, não, eu comprei o DHA que é melhor. Né? O que é melhor? Não existe melhor. Porque tem uma pergunta antes de decidir o que é melhor. É pra quem? E é pra quê? Né? É pra quê? O DHA, de fato, ele é melhor se a intenção da inflamação é principalmente neurológica. Você tem ali um estado patológico, né? Você tem uma doença neurológica associada. É sistêmico. É, de repente, um hipertenso, né? Tem uma doença que é sistêmica, não é neurológica. Então, o equilíbrio aí com o EPA aumentado talvez seja mais interessante. Né, que vai ser avaliado pelo profissional, mas que vocês entendam que não é tanto faz e nenhum é melhor que o outro. Na verdade, depende.
Isso. Né? Depende do objetivo, depende da pessoa, né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante nessa questão da recomendação do profissional, né? Porque a gente se preocupa muito com a questão da procedência e da qualidade. Então, a gente faz questão de ter o laudo técnico, né? Até para que vocês não tenham essa dificuldade de ter que parar e olhar que, tem que ter o mínimo de dioxinas, tem que ser livre de metais pesados, tem que ter uma série de características. Então lembrem, uma recomendação que a gente sempre faz. Quando você vai suplementar, é muito interessante procurar um profissional que faça essa adequação para você. Porque a gente vai ter todos esses cuidados, né? Exatamente. E aí uma diquinha só para uma coisa que reclamam muito, né? Refluxo. Mas eu fico falando com ele. Tomem antes da refeição. Tá aí uma dica, porque as pessoas às vezes acabam tomando depois. Como o alimento está na frente, ele está ali no estômago ainda sendo processado, ainda sendo digerido, aquela cápsula também vai estar aí, então tende a ter aquele refluxo, aquele retrogosto, né? O gosto de peixe. Volta ao gosto de peixe, é isso mesmo. A tendência é que isso se cesse ou diminui muito se tu tomá-lo primeiro e aí depois ingerir o alimento. Né? Então, isso já Luane, como é que você pensa na dosagem? Na dosagem? Isso. Também depende da dieta que está o paciente, porque tem uma proporção ideal, né? Em teoria, é de 1 para 5 a média. Então, uma parte de ômega 3 a cada 5 de ômega 6. Alguns estudos apontam que na dieta ocidental, isso acontece de 1 para 30. Olha a gravidade que enfrentamos. Mas o ideal seria 1 para 2. Mas a gente fica ali na média 1 para 5, porque 1 para 2 realmente é bem difícil. Então, eu acabo realmente individualizando isso para cada paciente, né? Quando o paciente vai no nutricionista, a gente consegue fazer isso de uma forma muito melhor. Mas de uma forma geral, não, eu não tenho e eu preciso de um norte. Pelo menos 2 gramas por dia. Né? 2 gramas de ômega 3. De ômega 3, não é da cápsula. Porque exatamente falou perfeito. A cápsula pode ter 500 miligramas, mas não necessariamente ter 500 miligramas de ômega 3. Essa é outra das coisas que vocês têm que olhar. Quando vocês olham lá no rótulo, vocês vão ver dentro da cápsula quanto tem de ômega 3. E aí você consegue fazer o cálculo de quantas cápsulas você precisa tomar para chegar, por exemplo, nessa dosagem de 2 gramas de ômega 3. É isso mesmo. A média fica por isso. Às vezes mais, dificilmente menos. É mais fácil ser para mais que para menos de 2 gramas. Exatamente por conta dessa nossa alimentação e também pelo nosso estilo de vida. O estresse, tudo isso aumenta a nossa inflamação. Se aumenta a nossa inflamação, a gente precisa aumentar aquela dose que vai diminuir a inflamação. É natural, né? Nos estudos a gente acha muito assim, uma variação de 1 grama a 3 gramas dia, e às vezes mais, inclusive em função do objetivo. Mas, de novo, dosagem é uma coisa muito específica, né? Individual. Porque a dosagem é em função daquele objetivo específico para o qual você está utilizando o suplemento. Então, tem que ser pensado para cada pessoa. Cada pessoa e também o momento certinho, né? E vamos falar sobre o momento. Então, qual é o momento de tomar o ômega 3? Sempre perto de refeição, junto de refeição, que Antes. tenha... antes. Para não ter o retrogosto. Isso, mas que tenha ali fontes de gordura. Ok. Né? Esse é o mais interessante mesmo. Em função da absorção? Em função da absorção e também longe de treino, de preferência. Né? Porque o treino é uma inflamação, mas é uma inflamação do bem, uma inflamação que a gente quer. A gente não quer ajudar o corpo naquele momento a tirar essa inflamação, a gente quer que o corpo se adapte a essa inflamação. Então não é interessante que se tome perto de treino. Tá? Salvo exceções, que sempre há exceções. De maneira geral, os momentos são almoço e jantar. São os momentos mais interessantes de se tomar. Maravilha. E aí, acho que sempre tem essa dúvida também que você começou a colocar com relação à questão da composição do ômega 3, do EPA e do DHA, né? Então, só reforçando dentro do que você falou, quando a gente busca, é uma relação que a gente tem que olhar no suplemento, quanto tem de cada um, né? Quando a gente busca um efeito mais anti-inflamatório sistêmico, geral, a gente busca que tenha mais EPA. Quando a gente quer um efeito mais neuroprotetor, a gente foca no DHA. É essa a tendência. Já teve estudo que sugeriu que o DHA até teria um poder melhor que o EPA, mas como tudo na ciência, há estudos que indicam sim, há estudos que indicam não, então a gente vai pelo bom senso.
No final das contas, a gente junta todas as informações dos estudos, de todos os grupos que foram estudados, e a gente aplica o bom senso no consultório para cada paciente. Essa palavra é O tudo, bom senso, né? Não é lindo? Tudo é demais. Porque hoje tá faltando. Falta muito. Exatamente. Ainda mais o Dr. Google, né? Então, todo mundo vai lá dar um Google, e aí no Google fala que o EPA é melhor, então ele vai lá e compra EPA sem saber que EPA que é, e assim vai. Ou se não, ele vai para comprar o ômega 3, e aí na prateleira do lado tá, compre o ômega 3, 6 e 9 por apenas, aí ele compra o 3, 6 e 9, porque se só o 3 é bom, o 3, 6 e 9 é melhor? Não. Depende. Depende. Mas se não é o caso de tirar a informação, a gente gente está tentando equilibrar isso. Mais uma razão porque a gente consome perto de almoço e jantar, porque normalmente são momentos que o ômega 6 está sendo ingerido em maior quantidade. E aí vai tomar o 13, 6 e 9 junto. Né? Então precisa mesmo de uma nutricionista para passar essa orientação. A boa intenção de ir lá e suplementar é legal para tentar tirar a inflamação, mas é sempre mais o adequado é ter um profissional para poder orientar. Perfeito. Assino embaixo, né? Assinamos. Luana, e eu acho que outra dúvida que costuma surgir, né, que as pessoas têm, é quando a gente pensa em fontes de ômega 3 na alimentação mesmo. Quando a gente pergunta, por exemplo, para os alunos ou para os pacientes, e aí, fontes de ômega 3? Sempre vem a resposta, peixes, né? Mas sempre vem a resposta também, linhaça, óleos de linhaça, chia. E eu acho que é importante a gente esclarecer para as pessoas que, sim, é fonte de ômega 3, mas são tipos de ômega 3 diferentes, né? Isso, são diferentes, não são tão biodisponíveis, porque o nosso corpo ele consegue sim fabricar isso a partir das fontes vegetais. Porém, não são tão biodisponíveis e a quantidade é infinitamente menor. Então, por produto ser bom, por produto ser eficiente, ele não tem que ser só livre de aditivos, etc. Tem que ser na dose suficiente também, porque senão não adianta, né? Que nem dieta low carb, é uma coisa bem dieta low carb. Eu não posso comer banana em dieta low carb? Depende, se for pouquinho pode, porque vai ser pela dose é low carb. A mesma coisa é quando vem de fonte vegetal, o EPA, o DHA. Ele vai vir em quantidades tão pequenas, vai se transformar em quantidades tão pequenas que talvez não faça função. Então é interessante, e a gente já tem no mercado hoje suplementos de fonte vegetal. Sim. Né? E que aí concentração maior. E aí eu acho que é mais interessante. Claro. Né? Porque é outra das coisas que a gente precisa lembrar no sentido de que o ômega 3, né, vocês ouviram já falar bastante sobre a questão do EPA e do DHA. Mas o que a gente encontra nas fontes vegetais é outra forma, que é a tal da forma ALA, né? O corpo consegue fazer a conversão, mas se a pessoa já está inflamada, essa conversão é prejudicada. Então, esse é outro dos motivos pelos quais a gente acaba recorrendo à suplementação, com um objetivo anti-inflamatório. Luana, e outra coisa, assim, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente também já tocou um pouquinho no assunto, mas vou resgatar para a gente aprofundar um pouquinho mais. Que eu vejo, pelo menos na minha prática, que a suplementação faz bastante diferença, é justamente com essa questão de saciedade. Porque a gente sabe que quando uma pessoa vai emagrecer, o que a gente precisa fazer é com que ela consiga sustentar o balanço energético negativo. Não tem como fugir dele, ou seja, realmente a pessoa tem que gastar um pouquinho mais do que ela consome. E a questão é fazer com que ela consiga se manter desse jeito ao longo do tempo. Então, a saciedade é um dos desafios que os pacientes enfrentam nesse processo, né? Como é que a suplementação ajuda nesse sentido? Como a gente conversou no comecinho, né? O colágeno, o whey protein também ajuda muito. Né? Todas as proteínas vão acabar ajudando. E quando ela vem na forma de suplemento, como ela vem com várias passagens a menos da digestão, né? Elas vêm de forma isolada, ela consegue atingir essa saciedade mais rápido, essa sinalização intestino-cérebro mais rápido. Então é interessante. Uma estratégia que é bem bacana, por exemplo, numa dieta de perda de peso, colocar umas 10 graminhas diluída em água de whey protein, de boa qualidade, antes de se alimentar. Para já sinalizar essa saciedade e já estar ofertando uma quantidade de proteína livre de gordura naquela refeição. E aí a refeição que vem posterior já vai ser uma refeição com mais saciedade para esse paciente. E já tem também algumas evidências que mostram que o uso de proteínas, como o whey protein de boa qualidade, ele ajuda também no processo de diminuir a inflamação. Aminoácidos ali disponíveis, né? Então ajuda também no processo de diminuir a inflamação e também dá um saborzinho extra para o paciente. Né? Então essa é uma estratégia super bacana. Esses wheys que vêm com sabor gourmet, sabor de cappuccino, né? A gente pode colocar num lanche do paciente, a gente está promovendo a saciedade, está
diminuindo a inflamação e oferecendo sabor para esse paciente. Que isso que eles buscam, né? O sabor na dieta. Isso vai fazer sustentar mais a dieta a eles, né? Então, essas são estratégias bem interessantes também de usar o whey, que o whey não é só para pré e pós-treino. Né? A gente usa whey para vários momentos, em clínica, né? Todo suplemento pode ser usado para doenças. É que o esporte que acaba pegando essa parte e abusando mais. Mas os suplementos a gente consegue fazer uso dele não só na obesidade, como em várias outras patologias, né? O whey é um suplemento muito interessante mesmo. Né? Por isso que é tão estudado, né? Pois é. Porque ainda também vai trazer um componente antioxidante, né? Ainda tem uma série de outras vantagens. E eu gostei muito dessa ideia de utilizar o whey para você trazer sabor. Em outro dos programas, inclusive, a gente fez uma receitinha com whey, que é uma coisa que está tendo muito hoje, né? Então, é uma forma de você aumentar o conteúdo proteico, trazer sabor e saciedade. Né? E o sabor é fundamental. O sabor é fundamental. Sim, porque a gente precisa desmistificar a ideia de que dieta é uma coisa ruim. Né? E na verdade você é saborosa. Né? Você pode fazer um plano alimentar em que você preserve o prazer de se alimentar, que é muito importante. É isso que vai manter o emagrecimento, né? O paciente ele precisa se apaixonar pela dieta dele, ele precisa gostar da dieta dele. Né? Isso faz muita diferença. E precisa sinalizar para o cérebro que isso também é gostoso, isso também faz bem para mim, né? Então é importante adicionar esses sabores. A suplementação vem para ajudar e muito nisso, muito. Ainda mais, e eu amo essa competitividade, ainda mais no mercado que cada vez mais competitivo em relação à suplementação, faz com que os fabricantes cada vez mais melhorem o seu suplemento. Isso é sensacional. Quanto mais suplemento a gente tem, mais eu consigo individualizar esse paciente. Isso é ótimo pra gente, mas é péssimo para eles sozinhos. Porque na hora que eles chegam numa loja, eles fazem agora. Por isso que é fundamental para o nutricionista mesmo. Porque a variedade está aumentando, o que é bom, porque a gente consegue individualizar cada vez mais o produto, mas também é péssimo para quem não tem uma orientação, porque tu não sabes o que comprar. Né? Então, esse crescimento do suplemento, ele tem que vir acompanhado também da evolução da pessoa que vai usar, saber que tem que ter um profissional para prescrever. Né? Isso é bem importante. Até para adicionar esses sabores de forma adequada, senão ele vai engordar mesmo assim. Né? Vai pegar um suplemento gostosinho, vai ingerir em quantidade inadequada, vai continuar inflamando, vai continuar aumentando o peso. Porque também é uma das coisas que está acontecendo muito hoje, né? No caminho das receitas fit, da troca de ingredientes aqui e ali, acaba que as pessoas acham que podem consumir o quanto quiserem. Isso, porque é fit, então tá tudo bem. É whey protein. Aí eu tenho vontade de comer um docinho. Aí eu fiz um brigadeiro de whey com 2 scoops de whey. O corpo nem absorve essa quantidade imensa, dependendo da pessoa, dependendo do momento, e vai virar gordura. O que o corpo não aproveita, estoca. Então tem que tomar cuidado, né? Com a quantidade também. E ainda sobre o whey, porque, olha, a gente já tá falando e reforçando e batendo na tecla de que dá para utilizar o whey sim para emagrecimento. Então vocês já têm a resposta. Mas essa é uma das perguntas que mais chegou no programa. O whey atrapalha uma dieta de emagrecimento? Não, pelo contrário, ajuda. Ajuda e muito. E é bem bacana porque o whey tende a ser doce, né? Tem paciente que não gosta de doce? Do sabor adocicado? Temos o whey sem sabor. Olha a evolução da suplementação. A gente consegue colocar receita salgada, inclusive, né? É um quadro muito comum na obesidade é vir com outras doenças associadas. Então, o paciente está obeso e com problema gastrointestinal, está tomando medicamento, está tendo refluxo, até para oferecer uma carne para esse paciente, de repente é mais complicado, porque ele não tem uma função intestinal adequada. Whey protein vai fazer tudo isso e mais. Olha que bacana a suplementação. Não é só para emagrecer e ficar bonito pro verão, no espelho, não. É até para ajudar essas patologias que vêm associadas com o aumento de peso. Fantástico. Luana, muito obrigada. Eu Imagina. acho que tem informações muito valiosas aqui pra gente aproveitar. Ficaríamos tardes aqui, noites conversando, né? Com certeza, porque assim, gente, o que tem para explorar em termos de emagrecimento, a gente não falou em intestino, utilização de glutamina. Fora glutamina. Né? E a gente tem que explorar essas formas que estão vindo novas dos suplementos, sabe? Colágeno. Tem colágeno em tablete para mastigar. Ao invés de dar um suquinho, dá um mastigável para essa pessoa, né? Um BCAA, que BCAA inclusive ajuda com detox hepático.
dá mastigável, tem mastigável com sabor. Olha que bacana que a gente pode aproveitar as formas. Não precisa ser cápsula. Vamos aproveitar as formas e oferecer como um alimento para esse paciente, né? Isso é interessantíssimo. Porque é o que a gente sempre fala, o suplemento, assim, além de otimizar o resultado, ele também traz o componente praticidade, né? O mastigável, por exemplo, eu utilizo muito com médicos, que tem que passar horas em uma cirurgia, e aí você vai falar para a pessoa assim, olha, com 3 horas de cirurgia, você sai, dá uma paradinha para você comer um sanduichinho. Não dá, né? Então, tem a praticidade realmente de trabalhar um suplemento nesse momento. E o sabor, né? A pessoa tá mastigando. É outro recado para o cérebro, é uma sensação de conforto. Não é só oferecer nutrientes, tem que oferecer conforto para aquele paciente que está em processo de perda de peso. Isso é verdade. E a suplementação vem para ajudar, baixa de novo. Luana, muitíssimo obrigada. Um grande prazer ter você aqui. E, gente, agora é com vocês. Nos contem como é que essas dicas foram interessantes, como é que vocês vão utilizar e deixem aqui nos comentários as suas dúvidas de alimentação e suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde. Se fala hoje em dia sobre os possíveis benefícios do jejum intermitente. E quando o assunto é emagrecimento, encontramos inclusive algumas promessas mirabolantes. Será que essas promessas têm fundamentação científica? Hoje, em A Nutri Responde, vou responder a pergunta da Laura. Ela mandou: Oi, Deilis, quero emagrecer e fico ouvindo que jejum intermitente pode ser o caminho. Ele realmente funciona? Laura, para responder a sua pergunta, vamos dar uma olhada em algumas pesquisas. De forma geral, os estudos que avaliam o jejum intermitente como estratégia para emagrecimento encontram resultados promissores com relação à perda de peso, percentual de gordura e circunferência da cintura. Em 2 revisões sistemáticas com meta-análise que compararam os efeitos do jejum intermitente com a restrição calórica contínua, que é a estratégia habitual que a gente utiliza, foram encontrados diminuição no peso e percentual de gordura em todos os estudos, sem diferença significativa entre o jejum intermitente e a restrição calórica. Então, de forma geral, os estudos sugerem que o jejum intermitente pode ser considerado como uma estratégia alternativa para a restrição calórica. Porém, é necessário destacar que existem algumas ressalvas com relação à qualidade dos estudos disponíveis. O número de participantes, a duração, uma grande variedade de protocolos e a ausência de dados de segurança no longo prazo. Inclusive, uma meta-análise que buscou avaliar os efeitos de longo prazo concluiu que não tem dados suficientes na literatura para avaliar estes efeitos. Então, quando a gente analisa as evidências e as limitações, eu acredito que os dados disponíveis que temos hoje nos permitem fazer uso da estratégia avaliando caso a caso. Na minha opinião, o crescimento da popularidade e das evidências sobre jejum intermitente servem como uma ótima oportunidade para a gente quebrar paradigmas. Eu imagino que vocês lembram que até pouco tempo atrás, aquele famoso comer de 3 em 3 horas era considerado praticamente um dogma, né? Vemos então que não é bem assim. Comer de 3 em 3 horas, na verdade, é mais uma alternativa dentre várias possibilidades, o que serve como uma excelente oportunidade de ressaltar aquilo que devemos lembrar constantemente: a individualidade. De repente, se você come 3 vezes ao dia e tem dificuldade para se alimentar mais vezes, antes de pensar em aumentar o número de refeições, seria mais interessante pensar na qualidade dos alimentos escolhidos. Ou então, que tal aproveitar a oportunidade para ouvir mais o seu corpo e aprender a identificar sua fome e sua saciedade? Laura,
O jejum intermitente pode ser sim um caminho para o emagrecimento, mas não é o único. Temos que identificar aquele que funciona melhor para você. A alimentação tem que ser planejada de forma individual, sem modismos, sem receitas de bolo, com foco nos resultados e na adesão. Então, eu te sugiro que você procure um nutricionista que planeje o melhor caminho para você, levando em consideração sua rotina, suas preferências. Assim, você vai ter garantia que está no caminho certo. Porque lembrem, o melhor caminho para você é aquele que é somente seu. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Lembrem de deixar todas as suas perguntas de alimentação e suplementação aqui nos comentários e deixem também o seu like no programa. Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. Beijos da Nutri, a gente se vê!